Bom dia, amigos. E que dia, em véspera de Grenal, estamos abrindo o preliminar. A imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. Todos os sábados, entre 11 e meio-dia, nós temos encontro marcado com você na tela da Band. E hoje, obviamente, vamos repercutir a primeira vitória do Internacional na Taça Libertadores da América no novo Beira-Rio. 3-1 diante da Universidade do Chile, no Gigante para sempre. Já pelo Gauchão, o empate do Grêmio em 0-0 diante do Juventude na Arena. E vamos projetar também o grande clássico Grenal de amanhã, 6h30 da tarde. Nós vamos começar bem cedinho na AM, depois logo em seguida já entra a FM também, Band News 99.3. E hoje, conosco no programa, o Cidadão Faixa. E Cidadão Grenal, por que não? Ganhou pelos dois lados. Esse homem é uma múmia. Uma múmia no bom sentido. De múmia ele não tem nada, pelo contrário, é muito ativo. Mas ganhou pelo Grêmio, ganhou pelo Internacional. Paulo Paixão ganhou pela Seleção Brasileira. Bela história do futebol, nem precisa dizer, né? Gaúcho, brasileiro, internacional. E o narrador José Aldo Pinheiro está narrando cada vez mais o Pinheirinho, né? O famoso Bigorrilho nas horas vagas. E o repórter Matheus Trindade, da nossa Rádio Bandeirantes, AM 640 e, por que não, Band News 99.3. Teremos uma grande cobertura de Grenal, o Zé Aldo vai narrar, estarei junto com o Baldasso nos comentários. O Chico Garcia já está voltando das férias? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Para comentar, volta para comentar o clássico Grenal. E a vasta equipe de reportagem acompanhando o caminho do gol, né? Que vai ser, de novo, uma atração em Porto Alegre. A torcida mista agora, de Grêmio e de Internacional. Na sexta-feira tivemos uma entrevista sensacional do Marcelo Groi com o D'Alessandro, conversando animadamente sobre essa ideia. Quer dizer, engajamento de poder público, imprensa, jogadores, dirigentes, técnicos, só podia dar numa coisa boa. Isso prova que nós podemos construir um novo mundo, que se parta daqui, né? Que se parta do futebol, que se parta de Porto Alegre. A tentativa já é válida e vai dar certo porque você, torcedor, ordeiro que nos acompanha, vai colaborar para tanto. E ontem, no apito final, a gente brincava, mesmo que dê Grêmio, porque pode dar Grêmio. O Grêmio hoje é semizebra, é zebra, não é o favorito, se é que isso existe em Grenal, mas lá que ganhe, e pode ganhar. Tocou 4 no Internacional no final do ano e se ganhar no Beira-Rio, qual é o problema? Tem que haver segunda-feira, você tem que se comportar direitinho, especialmente nós que queremos dar o bom exemplo. Professor Paulo Paixão, foi uma boa ideia, não foi? Excepcional. Bom dia. Bom dia, bom dia. Prazer. Já tomou chimarrão, não? O senhor toma chimarrão sempre? Não tomo chimarrão. Não, mas toma um vinho da Serra Gaúcha. Todos os dias, assim como você, né? Muito bom. O vinho é salutar. Nós trocamos ideias sobre isso. Eu não sou um conhecedor profundo de vinhos, mas tenho a honra de dizer que foi o seu Verardi, né, quem me introduziu nesse mundo do vinho. Vício é uma prática saudável, diria. Saudável, hiper saudável, me sinto muito bem todos os dias. E se tomar uns vinhos a mais, professor, às vezes até convenientemente, estrategicamente, lembre-se daquela frase, in vino veritas, no vinho a verdade. No vinho... Tá filosofando sábado de manhã. No vinho ninguém tangencia, professor. Parabéns. E se for bom, não dá nem dor de cabeça. Uma taça de vinho, né? O pessoal brinca, né? Na internet que a taça uma taça de cada tamanho, vez. Assim. Ei, professor, uma taça de cada vez. Uma briga em casa, é 1,5, 2 taças. Não tem como. Não tem. Acho que até porque o senhor é um levantador de taças, não é? Muito obrigado. Mas a ideia da torcida mista que o senhor começou a falar tem a ver com o seu jeito de ser, me parece, né? Acho inconcebível 2015 a gente realmente ter que tomar determinadas posições, mas a iniciativa dos dirigentes, jogadores, como de forma inteligente o REC iniciou, né? Falando, eu acho que tudo isso vai sensibilizar. Mesmo aquele brigão, desculpa a expressão, aquele mal educado, né, que não tem como, né? Acho que ele vai buscar, ele vendo todo um comportamento adequado do quem está ao lado dele, enfim, eu acho que ele vai realmente
ser voto vencido naquele momento e vai buscar realmente a ordem, né? Porque tem que... E é uma coisa que pioneira, né? O Rio Grande do Sul, né? Através da imprensa, de vocês, enfim, estão dando realmente fazendo com que tenha uma repercussão muito grande. E eu que fui agora, né, no Rio, Carnaval, enfim, mas que tem meus amigos no Rio, o pessoal está falando direto dessa atitude, dessa iniciativa, né, daqui do pessoal do Sul, e vai ser um belo exemplo para o mundo, porque às vezes a gente costuma dizer, no Brasil as torcidas brigam e tal, a gente viu agora lá a torcida do Ajax, uma daquelas que foi lá em Roma e quebrou tudo. Do Então, Feyenoord. do Feyenoord. E aí você vai dizer, né, o quê? A gente às vezes costuma muito, como é que se diz? A gente costuma muito falar mal das coisas que são nossas, né? E eu posso dizer, pela honra que tenho de estar aqui há bastante tempo no Rio Grande do Sul, né, de ter realmente ter sido muito bem acolhido aqui, entendeu? Então, todos nós temos nossos defeitos. Mas eu acho que um defeito que eu realmente não... é a falta de educação, é a brutalidade, as pessoas realmente não respeitarem umas às outras. Então, isso tem que ser respeitado e está de parabéns todos vocês, viu? Não é só os dirigentes, porque vocês encamparam, vocês pegaram para vocês a ideia e, enfim, e todos juntos eu acho que vai engrandecer realmente o que a gente entende que é o futebol do Rio Grande do Sul. Geraldo Primeiro, no sábado passado, ele veio numa estica, professor, que a gente nem sabe de onde ele veio. Sábado não funciona fora. Quando o cara sai para namorar, o cara não sai com aquela estica de colete, gravata e escambau. Então, eu não sei de onde ele veio. Ele veio de algum lugar emblemático. Sai dando good after. Ele está falando em inglês agora, no tareco, ele chama de tareco o tablet. O tablet. É o tareco, Essa é uma expressão nossa do interior, o professor talvez já tenha ouvido, mas não é muito usual. Tareco é uma coisa. Eles ficam folgando comigo porque eu falo meus tarecos, quer dizer, minhas coisas. Mas, professor... Isso é de uma grossura, professor, que é um negócio... Mas narrando é bom. Gente grande. Isso se estica mais do que minhoca em terra lavrada. O clássico, para quem já viveu, como é o seu caso, dos dois lados, professor, quando ele acontece e que o senhor mora em Porto Alegre e tal, e ouve, acompanha pela televisão, acompanha pelo rádio, eu imagino que deva dar uma saudade, não é? Gostaria de estar lá? Sim. Não posso mentir. Eu acho que a gente que já viveu aí várias etapas de Grenais, em várias situações, como está se dizendo agora, que o Grêmio tem um time de garotos, um time inexperiente, o Inter tem um time realmente muito mais cascudo, um time mais rodado, jogadores que já disputaram mundiais, interclubes, Libertadores, mas justamente cai naquilo que até vocês mesmo na imprensa gostam, que é a situação não é do coitadinho, né? Mas daquele que no momento não está em condições, né? Não se encontra em condições de que, se for botar o jogo por jogo, se o Inter conseguir jogar jogador, fica muito mais difícil. Agora, já por exemplo, nós estávamos falando aqui em off de Muricy e tal, teve um Grenal onde os laterais, eu conto sempre isso, os laterais, tanto direito quanto esquerdo, eles não puderam jogar. E aí o Muricy falou, Paixão, não é hora de inventar. Ele botou o garoto Thiago Matos e o Vinícius? Não, já vou lhe dizer quem é o esquerdo. O lateral esquerdo. E nós ganhamos do Grêmio, em plena arena do Grêmio, em pleno Olímpico. E esses jogadores jogaram muito bem, porque eram da posição e o Muricy não quis improvisar. Então o Grenal ele tem muito isso. O Grenal tem tanta história de Grenal, dirigente que vai fazer... Ismael está me lembrando do Salzano aqui. Ismael, muito bem. Ismael. Dirigente que faz esteira a noite toda, vê filme para não pensar, não consegue dormir no jogo. Então esse é o Grenal. Grenal que na Rússia se fala do Grenal, Grenal que na gente que é carioca, lá no Rio de Janeiro se fala de Grenal, Grenal que em Belo Horizonte se fala de Grenal, em São Paulo. Então é um clássico diferente. Não tem essa coisa de o Inter tem um elenco mais experiente, tudo isso,
mas a gente sabe que o Felipe, a capacidade do Filipão, né, de aglutinar, enfim, e não quer dizer que só isso vai dar estádio, vão ter que jogar bola, se superar, e eu acho que está bem assim ao gosto do que o Filipão gosta, entendeu? O Caboclo gosta daquilo ali. E o bom é que, professor, mudou um pouquinho, né? O Internacional ganhando do Universidade, tirou um pouco do peso de cima do Diego Aguirre. E agora, o peso que pode passar é para cima do Filipão, porque se o Grêmio empatar o Grêmio sai de novo dos 8 classificados, é uma coisa impressionante, né? Hoje jogam Veranópolis, que tenta sair da zona do rebaixamento, e Novo Hamburgo, que tenta entrar na zona de classificação. E no domingo, amanhã, se o Grêmio empatar, já sai do G8. E aí vai ter um pouco de pressão. Mas, mesmo assim, o Filipão tem caixa para segurar. O Diego Aguirre, eu não sei se teria caixa para segurar um insucesso contra a Universidade do Chile e uma derrota no Grenal. Vejam quantas contradições e quantas coisinhas dá para pegar do Grenal. O Filipão tem crédito. O Filipão tem crédito. Muito. Tem crédito, caixa. E caixa. O que o Diego Aguirre não tem. Não tem. Não, o exemplo é, no ano passado, o Filipão tinha sido contratado justamente antes de um clássico Grenal, né? Tinha um jogo que teve contra o Vitória, que foi o André Jardine aí como o técnico interino, só que o Filipão não queria iniciar o comando no Grenal, mas puxou para si justamente porque não queria colocar o interino André Jardine. Ele preferia ele peitar ali, se tivesse uma derrota como aconteceu, né? Aquele 2-0 no Beira-Rio, para ele levar a culpa para si, enfim, ele levar a responsabilidade já logo no início do seu trabalho, né? Voltando ao time. Aliás, uma notícia, André Jardine também está indo para o São Paulo. Também. Não só o auxiliar do ex-diretor amador do Grêmio, O Júnior Chávari. o Júnior Chávari foi para o São Paulo, como também o Jardine está indo. Significa dizer que daqui sai boa gente, né? Tem gente no Corinthians, os Marlós, tem gente na seleção brasileira, enfim. Vai. Hoje, muita gente na seleção brasileira. O Rospide está coordenando lá. Agora, esse ano começa a trabalhar o doutor Luiz Crescente, né? Não, o Dr. Luiz Crescente, e agora estão para ser indicados também 2 profissionais para talvez fazer parte dessa nova comissão lá da Sub-20, onde está sendo dissolvida. Então, acho que o Sul sempre teve isso, né? As pessoas, os profissionais do Sul sempre foram... Eu lembro a época que pessoas falavam, eu super comentado, do hipercampeão Gilberto Tim. E a gente sempre teve uma admiração pelo trabalho, pela forma do Tim. Era um referencial. Né? Sempre foi uma referência, entendeu? E era aqui do Sul, né? Vamos ver alguns gols de Grenal, alguns gols que marcaram o Grenal. Por exemplo, 13 de junho de 1999, o Internacional ganhou do Grêmio por 1-0. Gonçalves marcou para o Internacional. Ali já era o declínio daquele Grêmio do Filipão, né? Não. Na verdade, esse aí era o Grêmio do Celso Roth. Sim, já tinha saído o Filipão e o ciclo de vitórias. Esse Grenal terminou 1-1. Nós tínhamos ido para o Japão já. Agora já estamos no outro Grenal. Né? O Grenal que o Inter ganhou de 1-0 foi o do Gonçalves. Esse é o do Ronaldinho. E agora é o gol que o Ronaldinho foi o título do Grêmio. É o Celso Roth contra o Paulo Autuori. Eu sempre conto essa história. Terminado o Grenal, tinha aquelas coletivas individuais. E eu fui no Paulo Autuori. Boa época aquela, gente. Boa época. Eu não peguei essa época. Naquele meio, aquele bombardeio... Como coletivas individuais? Não, entrevistas individuais. Tá. Então, O treinador era não era coletiva. Não era uma coletiva, né? Entrevista individual com o Paulo Autuori. Aí fui perguntar para o Paulo Autuori e lá no meio daquela... Né, tinha perdido o título para o Celso Roth e tal. Aí eu perguntei para ele, mas pelo menos está surgindo um novo fenômeno no futebol. Esse Ronaldinho Gaúcho joga demais, está desequilibrando. Esse é o problema de vocês da imprensa.